Tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá está seu lugar. Mais profundo do mar, nunca poderei ausentar o teu olhar. Tu és o Deus que me encontrar. Tu és o Deus que me não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar eu que sei, adorar eu que sou, cada voz e cada adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Adorar eu que sei, adorar eu que sou, cada voz e cada adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Eu pensei, adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o adorador. Adorar eu que sei, adorar eu que sou, cada voz e calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz
Minhas lamparinas estão acesas. Sou estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. O sol bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. De você. Com os olhos eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado, eu amo a minha casa, pode morar aqui. Quem for nos olhos
Estou só te esperando, vem, vamos dançar. As minhas vestes brancas. Só te esperando, vem, vamos dançar. Senhor, nos olhos eu imaginava que era lindo assim, meu Deus, esperando eu abro a minha casa, onde eu morarei, estou nos olhos teus imaginava que era lindo assim, meu Deus, esperado, eu abro a minha casa, onde morarei, Vamos lá fazer uma oração de 5 minutos. Aquele que quiser se ajoelhar, ficar de pé. Amém? Nossa coordenadora Isabela vai estar orando nos 5 minutos. Amém. Oremos em nome de Jesus. Pai, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque o pecado melhor que a nós. Nessa noite, Senhor, nós temos total liberdade de assentar os nossos corações. Porque o Senhor sabe da maneira que nós chegamos aqui. Essa noite, tudo que nós temos, nós queremos te entregar. Os nossos louvores de todo o nosso coração. Nós queremos que nessa noite toque os céus, toque o seu coração. Porque nós estamos cansados de canções vazias, que não chegam até o coração de Deus. Nós estamos cansados de entrega superficial. Senhor, aqui nós entregamos para o Senhor de qualquer maneira. Que nesta noite o Senhor possa, Senhor, vir ao nosso encontro, transformar o nosso ser, Deus. Transforma o nosso caráter. Transforma tudo que é dentro de nós, Pai. Toda ansiedade que tenta nos dominar, nos paralisar. O Senhor é um Deus que aquieta as nossas almas, que anda ansiosa. Ai, Deus, o Senhor nos ensina que nós não precisamos nos preocupar com o que havemos de vestir, com o que havemos de comer.
Porque o Senhor é Deus que provê todas as coisas. O Senhor é um Deus que permite as lutas, as dores e as perdas. Porque o Senhor nos ensina que não há crescimento na nossa zona de conforto. O Senhor nos ensina que não tem como gerar sem que doa, porque nós testificaremos o que o Senhor faz por nós. O Senhor não olha os nossos feitos, mas as intenções do nosso coração. Tudo que eu tenho te entrego nesta noite, Deus. Todos os nossos sonhos estão em Suas mãos, todos os nossos projetos estão nas Tuas mãos. Todas as áreas das nossas vidas estão em Tuas mãos. Ensina-me a renunciar por amor a Ti. Ainda que nos doa, muitas das vezes o Senhor exigirá de nós, para que nós renunciemos os nossos sonhos, os planos, mas o melhor vem do Senhor. Deus, o Senhor nos ensina que os que semeiam com lágrimas colherão em alegria. Espírito Santo de Deus, rege os nossos passos. Eis o Senhor cuidado do nosso deitar, do nosso levantar. Se não fosse as mãos do Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós reconhecemos o quão dependente nós somos do Senhor. Nós reconhecemos que a nossa vida não tem sentido longe de Ti. Traga-nos de volta a perspectiva divina em Deus. Traga-nos de volta os sonhos do nosso coração em Deus. Nunca é tarde, Jesus, para recomeçarmos. Nós não podemos parar. Nós nos cansamos, mas o Senhor nos dá mais uma oportunidade de recomeçarmos. O Senhor nos ensina o quão importante é estar em Deus e poder recalcular a rota. Deus, o Senhor nos ensina o quão importante é reconhecermos onde erramos e recomeçarmos de novo. Espírito Santo de Deus, se mova em nosso meio nesta noite. Deus, tudo aquilo que nós entregamos para o Senhor, todas as palavras que foram liberadas, tudo aquilo que um dia foi sonhado, restitui os nossos sonhos em Deus. Espírito Santo, na verdade, perdoa-nos pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Muito obrigada, Jesus, pelas incontáveis segundas chances. Muito obrigada, Jesus, porque ainda que nós pecamos e falhamos, o Senhor ainda assim nos recebe de braços abertos. Pai, nesta noite, nós te entregaremos o melhor que é em nós. Senhor, usa os ministros de louvores que terão oportunidades aqui nesta noite. Usa o ministro da palavra para liberar para os nossos corações aquilo que vem diretamente do céu para nós. Espírito da verdade, renova as nossas forças para caminharmos. Sustenta-nos em nossas dores. Espírito Santo da verdade, nos dê uma injeção de ânimo no nosso espírito, para que nós possamos
maravilhoso. Espírito Santo, que no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, vem com a calmaria do céu sobre o nosso espírito, tranquilizando o nosso ser e nos fazendo entender que todas as coisas que vivemos em Deus é para testificarmos que o Senhor era e sempre será. Que nós possamos aprender que nós só obtemos maturidade em Deus no meio do processo. Ainda que nos doa, nós sermos maduros em Deus. Espírito Santo da verdade, porque não há tempo mais de vivermos como nenéns na fé. Não é tempo de mamarmos leite mais. O Senhor nos chama para um posicionamento em Deus. O Senhor nos chama para marcharmos. O Senhor nos chama para nos prepararmos para o que há de vir. Espírito Santo de Deus, desperta-me pelas madrugadas para ir-te de encontro com o Senhor. Traga-me de novo a sede, Espírito, pelo teu Espírito, queimando, incendiando o meu ser. Em nome do Senhor Jesus, Pai, se mova neste lugar, nesta noite. Deus, se faça presente, assim como o Senhor já está. Deus, que nós possamos ouvir a tua palavra nesta noite e deixar descer para os nossos corações. Espírito Santo da verdade, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida, por tudo que o Senhor fará. Obrigado, Espírito Santo, por todos os momentos que o Senhor tem me permitido viver, Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esse culto, abençoa, Senhor, os meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Nossa irmã Roberta está compartilhando. Nossa irmã Mariana está compartilhando. Só diga com a paz do Senhor. Amém. Você chorou, você pediu, tanto insistir, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido da vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Sozinho e se só, mudando em sombra, pensando até que é o fim. Mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece fonte. E quando ele chora, o Senhor atende. Nenhum grande valor não vai brincar do crente. Ele foi com sangue
Quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Nenhum grande valor a lâmina do crente. Ele foi com Daniel para a cova do leão, para a galinha convencer. Eu ouvi suas orações, eu manda pra orar, por filha e o Senhor ela atendeu. Atendeu a luz, quando o sol parou, não deu pra Maria contemplar, a verdade sempre bom, que Deus te vai e que tudo veio pra quem é o Deus que não morreu. Pastor, não vou voltar. Sabe que está falando sobre Jesus, né? Ezequiel 36, versículo 26. E eu lhe darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos, e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que deixem de sofrer vergonha entre as nações por causa da fome. Amém? Ezequiel, ele mostrando uma profecia qual Deus se lançou sobre o povo de Israel. Todos nós sabemos que o povo de Israel sempre foi o povo de Deus, sempre olhou para ele, sempre cuidou. Mesmo sendo desobediente, mesmo desobedecendo a Deus, mas a palavra diz que os olhos do Senhor estão fitados sobre o povo de Israel. Nós vemos que a palavra diz no livro de Apocalipse que Jesus virá a segunda vez. Aonde ele vai descer? Ele vai descer ali no Monte de Sena. E a palavra diz que todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Rei eterno. Então nós vemos que desde o passado Deus sempre tratou o povo. Sempre cuidou. E não é diferente nos dias de hoje. Às vezes nós ficamos afligidos com os problemas, ficamos apavorados, nossa alma fica quieta, mas Deus sempre está tratando. O que falta é a confiança em Deus. Quando o nosso coração ele aprende a ter a confiança em Deus, Deus ele trabalha a nosso favor. Deus ele sempre está disposto para trabalhar em favor da tua igreja.
Assim como o povo de Israel é a menina dos olhos de Deus, também a igreja dele são a menina dos olhos de Deus. Os olhos do Senhor estão ficados em nós. Mesmo que nós tenhamos nosso problema, Deus não vai olhar para o problema, não vai olhar para o pecado. Por que eu digo isso? Porque Deus não está preocupado com o pecado, Deus está preocupado com você. Ele tem chamado, tem escolhido, Ele tem nos colocado numa posição de honra para que aquele grande dia nós estarmos diante do Senhor e dar testemunho daquilo que nós passamos, daquilo que nós serve, daquilo que nós herdamos diante de Deus. Então, quando Israel está perecendo, Deus diz: olha, se vocês olharem para mim, vocês se voltarem a mim, eu vou arrancar esse coração duro, esse coração de pedra, vou colocar um coração novo. Aonde ali eu vou trabalhar. Vocês não andarão mais segundo a sua vontade, mas sim segundo a minha vontade. Deus aí já muda tudo. Não é mais o homem tratando, mas sim o próprio Deus. E assim, quando nós nos entregamos para Deus, nosso coração é transformado. Então, aquela confiança que nós tínhamos em nós mesmos já foi embora. A nossa confiança agora é no Senhor. Porque é Ele que vai nos caminhar, é Ele que vai cuidar de nós. Deus sempre quis cuidar de nós. Deus tem o maior prazer de cuidar de nós em toda a área da nossa vida. A Bíblia relata que Deus trata de tudo, até a nossa saúde e tudo. Deus sempre quer cuidar de nós. É nós que afastamos de Deus. Nós que deixamos a designar de Deus. Mas Deus sempre quer tratar com a tua igreja. Deus sempre quer abençoar. Deus não quer que ninguém, aquele que entregou a vida para Ele, pereça. Jamais. Jamais. Eu estava orando, eu tive uma visão. Eu vi que ele estava com uma bandeja. E nós aqui tínhamos formado uma roda. E esse ser veio com uma bandeja desse tamanho aqui. Estava cheio. Tipo um presente, mas não um presente. Tipo se fosse algo enrolado no papel. Mas um papel brilhoso. E ele disse: sempre pegava para todo mundo. Não sei o que é, mas Deus está estendendo para mim de algo do céu. Algo que está trabalhando sobre a vida. Pode ter certeza que nessa noite Deus, Ele viu o teu hoje aqui para trazer uma bênção para a sua vida. Assim é mesmo. Vamos estar apanhando de pé para estar orando pelos dízimos, pelas ofertas, e depois pelo proletor também. Aquele que trouxe o dízimo ou a oferta, depois da oração, pode trazer aqui na frente também. Vamos estar orando pelos dízimos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, estamos aqui, Senhor, nesta noite, Senhor, para agradecer e adorar o Teu nome, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, os dizimistas dessa casa, Senhor, os ofertantes, Senhor. Dizimistas, Senhor, os ofertantes, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada um, Senhor. Mas, Senhor, aquele, Senhor, que não tem condição, Senhor, de dar, Senhor, na tua casa, que o Senhor venha prover, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, abrir uma porta, Senhor, financeira, Senhor, para o teu servo. Se tem alguém aqui nesta noite, Senhor, precisando de uma porta, Senhor, de trabalho, Senhor, por essa semana, essa porta, Senhor, vai se abrir, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem sempre o melhor para a nossa vida. O Senhor tem sempre o melhor, Senhor, para a tua igreja, Senhor. O Senhor tem sempre o melhor, Senhor, para as nossas casas, para os nossos corações, Senhor. E nessa noite, Senhor, o Senhor venha também, Senhor, ter o melhor, Senhor, para aqueles que não têm condição de ofertar na tua casa, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Aquele que trouxe o dízimo, a oferta, quiser trazer à frente. Vamos estar orando pelo preletor desta noite, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, aqui está, Senhor, o teu filho, Senhor. Aqui está, Senhor, aquele que o Senhor chamou, Senhor, lavou e remiu, Senhor, para a tua grande obra, Senhor. Senhor, que nesta noite, Senhor, não venha ser ele, Senhor, mas sim o Espírito Santo, Senhor, que habita dentro dele, Senhor. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha usar ele, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor. Que não venha ser falado, Senhor, aquilo que no nosso coração, Senhor, aquilo, Senhor, que nós almejamos, Senhor, que venha ser falado.
mas que nesta noite, Senhor, venha ser pregado aquilo que o Senhor tem para ser, Senhor, pregado nesta noite, aquilo que o Senhor preparou, Senhor, para esta casa, esta noite, Senhor. Que não seja feita, Senhor, a nossa vontade, Senhor, mas que seja feita, Senhor, a Tua vontade nesta igreja, Senhor. Que a honra e a glória, Senhor, deste lugar, Senhor, venha ser, Senhor, para o Senhor. Porque estamos aqui, Senhor, porque foi o Senhor que nos deu a oportunidade de estar aqui nesta noite, Senhor. O Senhor nos deu a oportunidade de mais um dia de vida, Senhor, para adorar e agradecer ao Teu nome. Então que nesta noite viemos dar o melhor para o Senhor. Que nesta noite a honra e a glória, Senhor, venha ser dada para o Senhor com amor, com alegria, Senhor. Que não venha dado, seja dado, Senhor, por tristeza, Senhor. Que venha ser, Senhor, por aquilo, Senhor, que não queremos fazer. Mas que nessa noite, Senhor, venha ser, Senhor, com alegria. Que venha ser dada, Senhor, por todo o amor do nosso coração, Senhor. Que a honra e a glória venha ser para o Senhor. Usa o teu servo nesta noite, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão está comunidade nessa noite. Nosso irmão Marcelo. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Motivo de muita alegria estar aqui novamente. Estar revendo alguns irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Atos, capítulo 20. Glória a Jesus. Atos, capítulo 20, versículo 9. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao irmão Cainã pela confiança, a amada igreja, ao pastor dessa casa, Deus te abençoe. Trago um abraço para o meu pastor, sou ali da igreja Amor Sem Fronteiras. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. Atos, capítulo 20, versículo 9. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz: e havia um certo jovem chamado Eutico, sentado numa janela, e caindo em um profundo sono que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois sua vida está nele. Quando ele, portanto, surgiu novamente, e tendo partido pão e comido, conversamos um longo tempo, até o romper do dia. Então ele partiu. E eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. Podem tomar o seu assento, não? Glória a Jesus. Já faz um tempo, irmãos, que o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu não sei a maneira que você entrou aqui. Eu não sei como está a sua vida espiritual, como está a sua vida material, como está o seu casamento. Mas eu sei que Deus ele tem uma palavra para a sua vida nessa noite. O tema dessa mensagem, irmãos, é um tema muito confrontante aos nossos corações. Vai dizer: fuja da janela. Como nosso irmão orou aqui, e ele foi bem claro, ele disse que nós não devemos fazer a nossa vontade nesta noite, nós devemos fazer a vontade do Senhor. Talvez o que for ministrado aqui nesta noite não vai agradar os seus ouvidos. Talvez o que for pregado aqui nesta noite não vai agradar a sua carne, mas vai agradar o seu espírito. Aleluia. Como o nosso irmão orou, e eu gosto de frisar,
Não é a nossa vontade que tem que ser feita dentro da casa do Senhor. É a vontade do Senhor que tem que ser feita dentro da nossa vida. Nós vamos ver que Paulo, na sua terceira viagem missionária, após 3 anos na cidade de Éfeso, cidade grande, rendendo o Evangelho, porém com um grande número de feitiços, de idolatria, contudo, a palavra de Deus sempre prevalecia. Dizendo isso, nós aprendemos algo de grande crescimento e importância para nós. Quanto maior é a batalha, maior é a vitória. Quanto mais Satanás se levanta, mais Deus te usa. Eu não sei, como eu disse, como está a sua vida, não sei como está o seu casamento. Mas quanto mais Satanás se levanta contra ti, mais Deus te usa. Mais Deus te capacita. Talvez você esteja passando por momentos difíceis na sua vida. Mas tenha a certeza, quanto maior é a dor, maior é o crescimento. Quanto maior é a sua luta, mais o Senhor vai te usar naquilo que Ele tem para você. Glória. O Antigo Testamento revela a nós que existiram 3 ressurreições. Uma da parte de Elias e 2 da parte de Eliseu. No Novo Testamento revela a nós algumas ressurreições. 3 da parte de Jesus, no ministério apostólico, 2. Um da parte de Pedro e um da parte do apóstolo Paulo. Esse texto nos quer trazer algumas lições nesta noite. A primeira lição: fuja da janela. Fugir da janela é essencial. Na noite de ontem eu postei uma mensagem no meu status e eu disse o seguinte: o diabo, ele não importa se você está na igreja. O diabo, ele não quer nos tirar da igreja mais. Porque se ele sabe que nós estamos aqui com o coração lá fora, ele não precisa fazer mais nada. Porque é igual esse jovem, irmão. Ele estava ouvindo a palavra, mas ele estava olhando para o lado de fora. Mas entendemos que quando nós estamos na janela, é como nós estivermos ali naquele muro. Nós estamos sentados no muro, ouvindo a palavra, mas nós estamos olhando para o que está acontecendo lá fora. E foi assim na vida desse jovem. Ele ouviu a palavra de Paulo a noite toda, mas o seu coração estava do lado de fora. O que o Senhor quer nos ensinar com a primeira lição? Que nós devemos fugir da janela. A janela, ela traz a nós esfriamento espiritual. A janela traz a nós o perigo da morte. A palavra do Senhor diz que o jovem, ele chegou a cair e ele chegou a morrer. Então nós devemos entender, irmãos, que quando nós estamos na janela ou em cima do muro, nós já não pertencemos mais ao corpo de Cristo. Nós pertencemos ao mundo lá fora. E é isso que Satanás mais quer na igreja brasileira, na igreja mundial. Satanás, ele não importa mais se eu venho aqui no culto, se eu coloco a melhor roupa, se eu dou o melhor louvor, se o meu coração está nas coisas de Deus. Satanás, ele não se importa se nós quisermos ser os cristãos, mas no dia seguinte nós nos entregamos à pornografia. Satanás, ele não importa se nós estamos aqui amando o nosso pastor no domingo e na segunda odiando o nosso pastor. Satanás, ele não se importa se nós estamos aqui tomando ceia no domingo e na segunda-feira nós estamos nos prostituindo. Satanás, ele não importa nós como jovens que cantamos um coral bonito e chega na escola, nós nos entregamos aos prazeres carnais. Satanás, ele não importa a nós como homens, como varões valorosos, dizermos que amamos as nossas esposas, se no nosso trabalho nós traímos elas. Satanás, ele não importa a nós, como verdadeiros servos do Senhor, como nós dizemos. Porque eu estava conversando com o pastor hoje, o pastor da minha igreja, e eu falei com ele: pastor,
Talvez essa mensagem não seja a mensagem que o Senhor quer falar à igreja dele. Porque a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso, irmãos. Às vezes nós dizemos que estamos entregando o melhor para Deus, mas nós não estamos entregando muito para o jovem. Foi igualzinho na vida desse jovem. Talvez ele disse assim: hoje é o último dia. Hoje é a última espiada. Hoje é o último pecado. Hoje é o último vídeo de pornografia que eu assisto. Hoje é o último copo de bebida que eu tomo. Hoje é a última escapadinha da minha esposa. Mas a última escapada dele foi fatal e gerou a morte. O Senhor quer nos ensinar que nós devemos fugir, irmãos. Fugir da janela. A nossa irmã estava orando e é interessante que ela disse que ela pediu a Deus que o Senhor ensine a ela a amá-lo, ensine a ela a entregar, ensine a ela a renunciar, porque a nossa carne, irmãos, eu não sei a sua, mas a minha, eu não queria a minha carne, ela não queria estar aqui pregando a palavra do Senhor, a minha carne, ela queria estar no bar bebendo, fumando uma maconha, cheirando uma cocaína. Porque se eu falar outra coisa, pastor, eu estou mentindo. A minha carne, ela está dizendo que eu tenho que trair a minha esposa, porque o mundo moderno que nós vivemos, eu ter mais de uma mulher é legal. Eu trair a minha esposa virou moda. Eu ter um filho com cada mulher já virou rotina. Mas não é isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso que o Senhor nos escolheu. Não foi para isso que o Senhor escolheu a você homem, a você mulher, a você jovem. O Senhor te escolheu para fazer a obra dele, fazer como você. Aleluia. A segunda lição diz que a janela não só conduz à distração, mas também à insatisfação. Quanto mais ficamos na janela, mais olhamos para fora. E quanto mais nós olhamos para fora, mais aquilo nos puxa. Já não olhamos para a palavra como antes. Já não sentimos o fogo do Espírito arder em nós. Nós pegamos o celular no meio do culto e nós olhamos o que está rolando no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Nós não queremos prestar mais atenção na palavra porque a palavra não agrada. Nós não queremos mais prestar atenção na palavra porque o pastor talvez está pregando uma palavra de conserto a nós. Aleluia. Todas as vezes, irmãos, que eu tenho uma oportunidade na minha igreja, e eu sempre disse para o meu pastor, e eu falava: pastor, eu sinto que o meu chamado é um chamado para exortar a igreja do Senhor. Eu sinto que o meu chamado é um chamado onde o Senhor vai me usar para trazer uma palavra de conserto à vida das pessoas. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, eu abria a Bíblia, pregava a palavra, e eu via o irmão com a cara virando para o lado, eu via o outro irmão pegando o celular, e aquilo me incomodava. E eu ficava frustrado, irmão, porque eu orava, eu jejuava, eu estudava, e chegava na hora do culto, eu via as pessoas olhando para o celular, eu via as pessoas conversando, eu via as pessoas que se diziam ser servas do Senhor, fazendo ao contrário daquilo que elas diziam. Aleluia. Mas o Senhor um dia usou uma pessoa e disse: não é você quem faz. Aleluia. Não é o jeito que você fala, não é o jeito que você prega, mas é o jeito que você vive. Então não adianta eu vir aqui pegar uma palavra bonita para você e eu não viver. Não adianta eu, como homem de Deus, dizer que sou homem de Deus aqui hoje e amanhã estar lá no bar bebendo, usando droga. É isso que Satanás quer de nós, irmãos. Viver uma vida aqui e uma vida lá fora. Viver aqui e não viver lá fora. Porque é fácil. É fácil o irmão Cainã, vou usar ele como exemplo. É fácil o irmão Cainã subir aqui de terno, gravata, pegar uma palavra, se na casa dele não é exemplo para a esposa dele. É fácil você, jovem, subir aqui e dar o seu melhor a Deus e na sua casa você não ser espelho. Por que você está dizendo isso, irmão Marcelo? Porque muitas das vezes, irmãos, eu fui espelho só dentro da igreja e dentro da minha casa eu não fui. Muitas das vezes eu preguei dentro da igreja, mas eu não vivi dentro da minha casa. Muitas das vezes nós queremos subir aqui e se achar santo demais, achar que nós somos donos da verdade empregada, descer a madeira,
vezes nós subimos aqui, achando que porque nós estudamos a palavra, nós temos o direito de desfazer das ovelhas. A terceira lição diz: a janela conduz a um limite muito perigoso. A grande pergunta, quando estamos sendo fisgados pelo pecado, é a seguinte: até que ponto eu aguento? Ou até que ponto eu consigo? Quando Satanás ele nos traz pratos, quando Satanás ele nos lança coisas, a gente olha e a gente diz: eu acho que eu aguento, eu acho que eu consigo. Eu acho que se eu olhar para aquela irmã, para aquela menina do lado de fora, não é pecado. Eu acho que se eu tomar um copinho de cerveja escondido do meu pastor, não é pecado. Eu acho que se eu voltar de tudo na cesta, não está errado. Eu acho que se eu falar mal do meu pastor, não está errado. Aleluia. E a gente vai acumulando, irmão. A gente vai achando que a gente é Superman. Hoje eu falei mal, amanhã eu falo mal de novo. Hoje eu tomei um copinho de cerveja, amanhã eu tomo outro. Hoje eu pequei, amanhã eu peco de novo. Hoje eu me prostituí, amanhã eu me prostituo de novo. E assim nós vamos vivendo. Até chegar o dia em que nós olhamos para nós e dizemos: Senhor, eu já não estou mais na tua presença. Senhor, eu já não vivo mais na tua presença. E é isso, irmãos, que eu vou frisar de novo, que Satanás quer de nós. É isso que Satanás quer da nossa juventude. Uma juventude que tem tudo para ser a juventude que faz a diferença. Mas está sendo a juventude que não faz a diferença. Porque ao invés de nós estudarmos a palavra do Senhor, nós vamos no chat GPT, cria uma pregação bonita. Nós vamos no YouTube e nós olhamos a pregação inteira do pregador e nós colamos no celular para chegar aqui e pregar. Nós estamos querendo viver no raso e pregar no profundo. Nós estamos querendo fazer o melhor, mas nós não entregamos o melhor. Aquele jovem talvez já estava no seu limite. Quem sabe ele dizia a si mesmo: hoje é o meu último dia. Hoje é a minha última chance de ficar em cima do muro, na janela. As igrejas antigamente, elas não tinham janelas, ar-condicionados, ventiladores. Por isso muitos ficavam na beira da janela. Mas as janelas que Satanás coloca na nossa vida hoje é o celular, é a conversa no meio do culto. Porque talvez, irmão, a gente está focado no culto. Aí chega um abençoado do seu lado e começa a É isso aí que Satanás quer. Satanás, ele vê quando você está focado na palavra e ele pega o mais fraquinho dentre os irmãos e ele fala: vai lá, tira a atenção dela. Vai lá, tira a atenção dela. Aí nós acabamos caindo nas ciladas. Às vezes, quando a gente está na igreja, está no culto, o pastor, ele tem a mania de ficar olhando para a igreja. E um dia ele falou para mim: se eu tratar você conversando no meio do culto, que você pregando, eu vou parar minha pregação, eu vou chamar você. É isso que Satanás quer implantar no meio da nossa vida. Às vezes, irmãos, eu olho para os pastores e eu vejo que eles passam por batalhas que nós não vemos. Às vezes eu olho para o meu pastor e eu vejo que ele batalha tanto, irmão, que ele consegue chegar no culto sorrindo. Mas nós não sabemos aquilo que ele enfrentou no dia, aquilo que ele enfrentou no mês, aquilo que ele passou na sua casa, no seu trabalho. E nós olhamos para os nossos pastores e nós dizemos que eles são super-heróis. Mal nós sabemos que eles são homens como nós, pecadores, falhos, errantes. E Satanás, irmãos, ele tenta colocar em nós setas. Satanás, ele tenta colocar em nosso coração algo que nos afaste do Senhor. Aqui nós vamos ver que Paulo, quando ele vê que aquele jovem cai, ele para a pregação. O Senhor quer nos ensinar nesta noite que
quando um irmão nosso cair, quando um irmão nosso se afastar, que nós venhamos parar o que nós estamos fazendo, que nós venhamos parar a nossa batalha e nós venhamos dar as mãos para o nosso irmão. Porque a igreja de hoje, a igreja mundial hoje diz que ama, mas quando um irmão cai, a primeira coisa que eu faço é ir para a internet. Você viu? O pastor pecou. Você viu o pastor que traiu a esposa dele. Você viu o líder, o pastor da igreja. Mas ao invés da gente chamar os nossos irmãos e dizer, vamos fazer uma corrente de oração, porque o nosso irmão precisa. Vamos fazer uma corrente de oração para o nosso pastor, porque o nosso pastor precisa. Não, irmãos. Nós estamos fazendo errado. E Satanás está aplaudindo as nossas orações. Glória! E muitas das vezes nós queremos vir ao culto. Nós queremos pedir para Deus, Deus fala comigo. Deus entrega para mim o melhor. Mas nós não estamos fazendo o melhor. Aquele jovem, ele não estava fazendo o melhor para Deus. Mas Deus decidiu parar o culto através da vida de Paulo e ressuscitar a vida. Talvez você se adentrou nesta noite aqui, morto espiritualmente. Talvez você se adentrou aqui e você está no pelar e no pecado. Talvez você está vivendo uma vida dividida. Ou igreja ou mundo, eu não sei qual é a escolha. Eu tenho uma resposta para você. Escolha ficar na presença do Senhor. Porque você pode ter casa, você pode ter carro, você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter amigos, você pode ter a melhor bebida, você pode ter a melhor roupa, mas isso não satisfaz o que a presença do Senhor satisfaz. Nada neste mundo satisfaz a nossa alma. Nada do que Satanás nos oferece, Satanás pode nos oferecer o melhor salário. Satanás pode nos oferecer a melhor casa, o melhor carro. Mas nada disso se compara ao que Deus tem a nos oferecer. E foi isso que Paulo ofereceu àquele jovem. Paulo decidiu parar uma pregação. Sabe-se lá quantas pessoas estavam naquele culto? Sabe-se lá quantas pessoas precisavam de uma palavra? Mas Paulo decidiu parar, porque uma alma vale muito para o Senhor. Então, irmão, se você vê um irmão seu caído, não deixe ele cair. Se você vê um irmão seu afastado, corra atrás, manda mensagem, dobre o seu joelho, ore e jejue, porque uma alma vale muito. Nós tivemos o nosso congresso dos varões no mês passado, e eu cheguei no grupo de varões e eu disse, irmão, eu quero que o Senhor salve 10 almas. Não importa se é varão, não importa se é jovem, não importa se é criança, se é mulher. Eu quero ver alma. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos preocupados com as coisas superficiais da igreja. Às vezes nós estamos preocupados em colocar a melhor decoração. Às vezes nós estamos preocupados em colocar a melhor roupa. Às vezes nós estamos preocupados em fazer o melhor cabelo, a melhor cabeleireira, a melhor unha, a melhor maquiagem. Eu quero 10 almas. Os nossos irmãos começaram uma campanha de oração, de jejum. E o primeiro dia, irmãos, não teve nenhuma alma. Eu saí frustrado. A palavra foi pregada, foi ministrada com poder, autoridade, mas nenhuma alma salva. No segundo dia, a mesma coisa, a palavra foi pregada, foi a autoridade de Deus, nenhuma alma salva. E quando acabou o culto do sábado, eu cheguei para o pastor e falei, pastor, estou muito triste. E o pastor falou, por quê? O culto foi uma bênção. O irmão pregou, Deus desceu, nós sentimos a presença. Eu falei, pastor, não adianta eu sentir a presença se não tem uma alma. Não adianta nós irmos aqui, irmãos, e dar o nosso melhor a Deus se não tiver uma alma no final da palavra do Senhor. E chegou um irmão em mim e falou, calma, irmão. Calma, porque Deus, ele surpreende. Deus vai deixar para o domingo. E eu fiquei ali, graças a Deus, levando. Chegou domingo. E eu ali triste, irmãos. Começa, louvor.
nós estamos aqui, mas nós estamos afastados. Muitas das vezes, irmão, nós estamos aqui de terno, gravata, vestido, saia, mas o nosso coração está lá fora. E eu via homens, irmãos, com chamado, com propósito de Deus, que estavam ali, irmãos, mas o seu coração estava lá fora. E isso me entristece muito, irmãos. Me entristece ao ponto de olhar para essa palavra e ver que esse jovem não estava no mundo como hoje. Ele estava ouvindo a palavra como hoje, mas ele decidiu olhar para fora. Talvez você entrou aqui nesta noite e você disse: eu quero ver o que aquele pregadorzinho vai pregar. Você está errado, irmão, não tenho nada. Talvez você veio aqui nesta noite e disse: eu vou lá ver aquele pregador que eu nunca vi pregar. Você veio aqui no dia errado para me ver, porque eu não posso obedecer. Talvez você veio aqui e você disse: hoje eu quero ver o que o pastor vai dizer. Você veio no dia errado, porque infelizmente o pastor não tem nada. Talvez você veio aqui e disse: olha, eu quero ver o que o irmão Tainã vai levar de uma salvação. Você veio no dia errado, porque o irmão Tainã não tem nada. E aquele jovem, irmãos, ele ouviu a palavra. Mas durante a palavra, caiu o sono. E ele caiu da janela. E talvez você, porventura, que está aqui nesta noite, você caiu da janela algum dia. Talvez você que está aqui nesta noite, você como filho pródigo, você decidiu se afastar do caminho. Talvez você que está aqui nesta noite um dia ouviu que o Senhor tem promessa para você, mas você decidiu dar ouvido a outra voz, a voz de Satanás. E você decidiu caminhar outros caminhos. Você decidiu trilhar os caminhos que a vida aí fora tem para você. O Senhor está dizendo para você nesta noite: volte para mim. Porque o que eu tenho para você é muito melhor. Porque foi como eu disse, irmãos. Às vezes nós estamos aqui porque nós somos convidados. Talvez nós estamos aqui porque o nosso líder ele briga demais conosco. Talvez nós estamos aqui porque o pastor ele nos busca na nossa casa. Talvez nós estamos aqui porque o líder ele é chato demais e ele pega no nosso pé se a gente faltar da igreja, mas o nosso coração não está lá fora. Então, se você está aqui nessa noite, está com o seu coração lá fora, volte para o Senhor nessa noite. Talvez você que está aqui nessa noite decidiu fazer a vontade da sua carne lá fora. Volte para os caminhos do Senhor nessa noite. Porque a palavra do Senhor diz que quando Paulo ele inclina sobre a vida daquele jovem volta a ele. Sabe o que o Senhor está nos dizendo nessa noite? Que quando ele repousa em nós voltamos a viver. Não importa o que nós fazemos lá fora, não importa o nosso pecado, não importa o nosso erro, não importa o quanto nós falhamos, o quanto nós erramos, seja no dia de hoje, seja no dia de amanhã, seja na noite de ontem, o Senhor está dizendo: não importa, filho, eu te amo. Faça como um filho pródigo que caiu de si e voltou para casa. Talvez a palavra de hoje ela não foi de agrado ao seu coração. Talvez a palavra de hoje ela não foi conforme aquilo que você queria ouvir. Mas foi essa palavra que o Senhor colocou no coração. E eu não posso entregar aquilo que eu quero entregar. Eu tenho que entregar aquilo que o Senhor quer entregar. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, escolho fé, mas não sabemos. Assim, a fé. Amanhã é tudo de ceia, né? Posição da ceia, não fica. Namorar o Senhor e participar do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Nós vamos lá agradecer o Senhor em nome de Jesus. Querido eterno Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor. Por tudo, Senhor, que fez na nossa vida.
Agradecemos, Pai, por essa palavra que nós ouvimos nessa noite. Pai, sabemos que todavia o Senhor, Pai eterno, cuida de nós, Senhor. Pai, não é diferente dos dias de hoje. O Senhor sempre quer cuidar de nós. Então, que nós possamos, Pai, dar valor, Senhor. Nós possamos, Pai, crer. Nós possamos, Pai, ter fé. Nós possamos ter esperança em Ti, Senhor. Meu Deus, Pai, que nós possamos ter confiança em Ti, Senhor. Pai, nós te agradecemos nesta noite, Senhor. Peço a Deus eterno, visita cada um, Senhor. Aqueles que não estiveram aqui, Senhor. Aqueles que encontram enfermo, Pai, que o Senhor possa alcançar nesta noite, Senhor, agora. Pai eterno, que o Senhor possa tocar sobre a vida, Pai, de cada um nesta noite, Senhor, agora. Que a palavra diz que o Senhor é Deus que zela e cuida. O Senhor é Deus que abre porta e não há porta. A palavra diz que o Senhor é Deus da providência. Então, que o Senhor venha providenciar, Senhor, todas as coisas, Pai eterno. É para a glória do Teu nome, Senhor, que nós te agradecemos nesta noite, Pai. Peço que o Senhor nos leve, cada um de nós, segurança para o nosso lar, livrando de todo mal, Senhor, livrando do laço do passageiro. Pai, dá livramento, Senhor, a cada um, Senhor. Cuida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, dá vitória, Senhor, da tua nome. Pai, assim nós pedimos nesta noite. E já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Feche as mãos. A graça do Jesus Cristo, o nome de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja não só para a igreja, mas para todos sempre. Digam amém.